Deputados estaduais aprovam processo de impeachment do governador Carlos Moisés e da vice-governadora Daniela Rainer. Em nota, governador Carlos Moisés lamentou a decisão e afirmou que a decisão foi política. Comissão Mista da Reforma Tributária ouviu representantes da Frente Nacional de Prefeitos e também da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais. Santa Catarina recebe o Prêmio Excelência em Competitividade na categoria Destaque Internacional. Período de calor se aproxima e preocupação com afogamentos aumenta. Tribunal Superior Eleitoral realiza teste de segurança nas urnas eletrônicas que serão usadas no pleito deste ano. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje, sexta-feira, dia 18 de setembro do ano de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. Um dia histórico para Santa Catarina. Pela primeira vez na história, deputados estaduais aprovaram um processo de impeachment que pede o afastamento do governador Carlos Moisés e da vice-governadora Daniela Rainer. A sessão foi realizada no dia de ontem, na sede da Alesc, na capital catarinense. A continuidade do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva e a vice-governadora Daniela Rainer foi aprovada no plenário da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira, dia 17 de setembro. A sessão extraordinária contou com a participação dos 40 deputados estaduais, que ao longo da tarde, antes da votação, manifestaram suas posições em relação ao processo. A maioria se declarou a favor. Há um fato determinado. O pagamento deu uma equivalência salarial que causou a Santa Catarina um prejuízo de quase 9 milhões de reais. Esse pagamento, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, tratando-se de verba pública, careceria de duas exigências. A primeira exigência seria a lei, ou seja, uma lei determinando o pagamento. Lei não há. Não há lei. A nossa posição hoje aqui de bancada, e não foi fácil nós tomar essa posição, porque foram várias reuniões, encontros entre nós, e levamos isso à direção partidária também, para dividir essa responsabilidade com todos, essa decisão, e para que o que fosse decidido pela maioria também fosse respeitado, e por isso a nossa posição foi de defender o prosseguimento do processo, para que seja feita a devida investigação e lá na frente se diga se realmente há ou não culpados desse processo. E nenhum de nós, eu tenho convicção, fez qualquer tipo de acordo, e é absolutamente uma ofensa que esse argumento seja usado contra essa casa e dizer que os nossos motivos para prosseguir esse impedimento são motivos imorais, ainda mais depois de um histórico de 1 ano e 9 meses de presepadas. O governo, enquanto poder circunstancial, enquanto poder temporário, só é governo e só deve ser governo se estiver expressamente submisso à lei. E aqui, de uma forma muito particular, a Constituição Estadual. É responsabilidade, sim, da Assembleia Legislativa examinar todo esse processo, porque a Constituição Federal e a Constituição do Estado e a Lei de 1079 assim determinam. E a Assembleia Legislativa, nesse momento histórico para Santa Catarina, não pode ser omissa no julgamento de todo esse processo, em especial nessa fase inicial. Ele é um homem de boas intenções. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas, infelizmente, o verdadeiro líder
também tem que ter a sua responsabilidade se os liderados não conseguem fazer o seu melhor na função do seu cargo público. Não podemos ser omissos, e nós estamos aqui para isso, fomos eleitos para isso, fomos confiados para isso. Em todas as pautas dessa casa, fazendo aqui a voz dos catarinenses, fazendo aqui a voz daqueles que muitas vezes não têm voz. Nesta casa nós não estaremos condenando o chefe, do Estado, governador Carlos Moisés, nem a vice, a Daniela. Hoje nós estaremos aqui, eu parabenizo a comissão a qual o deputado João presidiu, o relator, o deputado Vampiro, com muita prudência, e agora vai dar seguimento. Aqui ninguém vai condenar o chefe do Estado. Alguns deputados se manifestaram contrários à continuidade do processo de impeachment. O mérito da causa, o que nós estamos tratando aqui, a matéria específica, trata-se da equiparação salarial dos procuradores. E todo o mundo jurídico afirma, próprio Ministério Público afirma, que não há crime de responsabilidade. Quando há uma situação como essa, não é o governador que vai fazer análise jurídica de uma situação tão complexa como essa. Para isso existe a Procuradoria-Geral do Estado. É essa instância que ele disse, vai adiante. Mas ele não disse se era certo ou se era errado. Para isso tem a Procuradoria-Geral do Estado. Existem diversos bons motivos para esse governador ser impedido. Diversos. Vejo diversos motivos. Eu, provavelmente, fui o primeiro deputado a falar sobre o caso dos respiradores. Falei logo que isso veio à tona, condenei. Mas eu esbarrei, na verdade. Neste caso, de tantos bons motivos, este não está entre esses bons motivos. Quando foi aberto o painel de votação, cada deputado declarou nominalmente o voto e o placar refletiu as falas dos parlamentares. Primeiro, os deputados votaram o projeto de decreto legislativo autorizando a instauração de processo de impeachment contra a vice-governadora. No total, foram 32 votos a favor da continuidade do processo. 7 parlamentares votaram contra. Os deputados Coronel Mocelin, Márcios Machado, Altair Silva, José Milton Schaefer, Vicente Caro Preso, Bruno Souza e a líder do governo, deputada Paulinha. Em seguida, os parlamentares votaram o projeto de decreto legislativo autorizando a instauração do processo de impeachment contra o governador. No total, foram 33 votos a favor da continuidade do processo. Dessa vez, 6 parlamentares votaram contra. Os deputados Coronel Mocelin, Altair Silva, José Milton Schaefer, Vicente Caro Preso, Bruno Souza e, novamente, a líder do governo, deputada Paulinha. Eu não consigo vislumbrar para o nosso Estado um futuro bom com impeachment. Um impeachment de um homem honesto. E todos nós aqui nesta casa sabemos disso. Um impeachment de uma mulher absolutamente inocente. A primeira mulher eleita para o cargo executivo estadual desse estado. Os 2 projetos de decreto legislativo tiveram como base o relatório elaborado pelos deputados Luiz Fernando Vampiro e Gessé Lopes na comissão especial. Aprovado por unanimidade, o documento apontou indícios de crime de responsabilidade na concessão de reajuste salarial aos procuradores do Estado. Você tem que dissecar 1.700 páginas, estratificar para os colegas parlamentares em 60 laudas o que efetivamente estava acontecendo. E mais, além de dizer o que estava acontecendo, analisar se o autor ou o denunciante tinha legitimidade ativa para estar presente, da mesma forma ver se os denunciados tinham legitimidade passiva para estar presentes e se haveria indícios de atos comissivos ou omissivos perante
a máquina pública que pudesse ocasionar um eventual crime de responsabilidade por pena de mandato. Agora, com a aprovação da continuidade da instauração dos processos de impeachment contra Moisés e Daniela, a denúncia será enviada pelo Parlamento para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em até 5 dias, deverá ser formada uma comissão julgadora mista, formada por 5 deputados e 5 desembargadores, mais o presidente do tribunal. Eles terão 10 dias para analisar a denúncia. Se no mínimo 6 dos 10 integrantes votarem por aceitar o recebimento da denúncia, Moisés e Daniela serão afastados dos cargos por 180 dias. Senão, o pedido é rejeitado e arquivado. Bom, e após a sessão que aprovou o processo de impeachment, o governador Carlos Moisés se pronunciou através de nota oficial. O chefe do executivo catarinense afirmou, através do documento, que o processo de impedimento foi político. Em nota, o governador Carlos Moisés lamentou a decisão da Assembleia Legislativa de dar prosseguimento ao processo de impeachment. Segundo o governador, a pressa com o qual o presidente do Parlamento Estadual levou o tema a plenário revela tão somente os interesses políticos daqueles que buscam o poder para fins pessoais e não respeitam o voto dos catarinenses, atentando contra a democracia. O chefe do Executivo Estadual disse ainda que permanece confiante na justiça e no discernimento dos desembargadores e deputados que irão apreciar a questão a partir da formação do Tribunal Misto. Moisés ainda disse que a ação se baseia em um frágil argumento, que não tem justa causa legal e tampouco apresenta qualquer irregularidade praticada pelo governador, conforme já aferiram o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas do Estado. A nota ainda fala que, apesar dos ataques e das tentativas de desestabilização, o governo se mantém firme na missão de gerir o Executivo Estadual para o bem dos catarinenses. Para Moisés, o povo catarinense ainda se orgulha de uma administração que já economizou mais de 360 milhões de reais para os cofres públicos, com revisão de contratos, inovação e desburocratização de processos. O governador encerrou o documento dizendo que os investimentos, o desenvolvimento econômico, a saúde e o bem-estar da população seguem como prioridade de seu governo. A Comissão Mista da Reforma Tributária ouviu representantes da Frente Nacional de Prefeitos e também da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais. Eles defenderam uma quarta proposta diferente das que estão tramitando no Congresso. O receio é que os municípios percam receita com eventual unificação dos tributos. O presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete, ressaltou seu apoio à proposta de reforma tributária desenvolvida pelos grandes municípios, conhecida como Simplifica Já. Em sua apresentação, o presidente da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais afirmou que 33% dos 100 maiores municípios do Brasil perderão em um primeiro momento com a reforma tributária defendida pelo governo. Segundo ele, porque a tributação passará a ser feita no consumo do bem e não onde ele é produzido. Os municípios perdem de duas formas, seja na arrecadação, seja também no impacto do custeio. É o que eu vou mostrar em sequência. Então, esse aqui é o cálculo que nós fizemos lá no ano passado das perdas aí das capitais do país, né, com o IBS, ponto de vista do ISS. Isso em apenas um ano, né? Então, uma fotografia estática do tamanho da perda. Nós estimamos aí uma perda em torno de 13 bilhões de reais, o que significa que municípios maiores, como São Paulo, por exemplo, perderiam em torno de 8 bilhões de reais, e outros municípios menores, Aracaju, Goiânia, enfim, perderiam em torno de 40 milhões de reais. O Poder Executivo enviou ao Congresso uma proposta que cria a Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS, com alíquota de 12% em substituição ao Programa de Integração Social, PIS, e à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, COFINS,
A proposta aguarda a votação dos deputados e senadores. Além do PL, outras 2 propostas de emenda à Constituição tramitam no Legislativo. A PEC de origem do Senado, que acaba com 9 tributos e cria 2 impostos, um sobre bens e serviços, o IBS. O texto está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. E a PEC do deputado Baleia Rossi, do MDB, que acaba com 5 tributos e também cria impostos sobre bens e serviços, como a proposta dos senadores. Esse texto está na Câmara. A sugestão da Abrasf é manter a separação entre o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal, divergindo das outras propostas. O ICMS passaria a ter legislação nacional unificada e seria cobrado de forma centralizada por meio de um comitê gestor. A alíquota incidente nas transações interestaduais seria reduzida progressivamente em até 5 anos, de modo a que no final da transação o ICMS fosse cobrado no destino. Jonas Donizete, que também é prefeito de Campinas, defendeu a manutenção do ISS como fonte de arrecadação dos municípios e reiterou o apoio ao Simplifica Já. O ISS ele tem se mostrado um imposto promissor, né? Ele é um imposto fácil de ser arrecadado, é um imposto praticamente 100% eletrônico no Brasil e que tem dado um estofo para as médias e grandes cidades. Então, abrir mão do ISS é algo que deixa os prefeitos muito inseguros. Os prefeitos resolveram apoiar essa proposta do Simplifica Já, que foi mostrada aqui pelo Vitor Pupi, né? Nós achamos que é uma forma mais simples, mais fácil nesse momento, inclusive da gente dialogar com a população. O relator da Comissão Mista da Reforma Tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP, afirmou que está avaliando todas as propostas e dialogando com parlamentares para encontrar o modelo que seja a melhor alternativa para o Brasil. Segundo ele, alguns municípios poderão sofrer com uma eventual perda de arrecadação, mas para ganhar depois. Está na hora de nós desafiarmos, né, o espírito público de cada brasileiro, onde ele esteja, né, para que nós construamos uma reforma, não para nenhum setor produtivo específico, né, não especificamente nem customizado para entes federados, seja ele qualquer que seja, mas uma reforma que seja boa para o Brasil. Porque se ela for boa para o Brasil, nós vamos ter um impacto no nosso crescimento econômico, na geração de emprego e de renda, né, na melhoria do ambiente de negócios, que vai fazer com que, aí sim, nós percamos essa desconfiança de que haverá perda de arrecadação e aumento de impostos. Nós sabemos que durante 32 anos a reforma tributária sempre teve dificuldade de avançar, porque também os governadores eram contra a criação do IVA. Agora a gente, com muito diálogo, com muita conversa, necessitando a boa política, a gente está convencendo os estados, através dos governadores e secretários de Fazenda, a entender a necessidade da unificação desses impostos da base de consumo. A seguir, Santa Catarina recebeu o Prêmio Excelência em Competitividade na categoria Destaque Internacional. O estado de Santa Catarina recebeu o Prêmio Excelência em Competitividade na categoria Destaque Internacional. Confira. Santa Catarina recebeu o Prêmio Excelência em Competitividade na categoria Destaque Internacional, diante da forte presença no mercado externo, superando inclusive São Paulo. A premiação ocorreu durante a cerimônia virtual de lançamento da 9ª edição do Ranking de Competitividade dos Estados 2020.
A conquista do prêmio significa que o Estado conta com o maior número de indicadores internacionais acima da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, demonstrando ser o mais competitivo no cenário. No mesmo evento online, Santa Catarina foi reconhecida como o segundo estado com a melhor avaliação no ranking de competitividade. Pelo quarto ano consecutivo, o estado ocupa a segunda posição, atrás apenas de São Paulo. Neste ano, Santa Catarina conquistou 79,5 pontos, bem acima da média nacional, que é de 47,5. Na nota geral, que engloba 10 pilares, como, por exemplo, educação, segurança pública, inovação e eficiência. O Prêmio Excelência em Competitividade foi criado como forma de reconhecer também os estados com políticas públicas de destaque. O objetivo é valorizar exemplos e boas práticas que devem ser replicadas e incentivar uma competição saudável entre os estados brasileiros. Desenvolvido pelo Conselho de Liderança Pública, o ranking é uma ferramenta de avaliação da gestão pública no Brasil e tem como missão prover diagnósticos de áreas essenciais da administração pública. Para isso, analisa 73 indicadores distribuídos por 10 áreas-chave: sustentabilidade ambiental, capital humano, educação, eficiência da máquina pública, infraestrutura, inovação, potencial de mercado, solidez fiscal, segurança pública e sustentabilidade social. O calor dos últimos dias, ou o calor que se aproxima para os próximos dias, fez com que muita gente procurasse praias e represas para se refrescar. O perigo é que também aumentou o risco de afogamentos. Recentemente, uma criança de 4 anos, por pouco, não perdeu a vida no litoral sul de São Paulo. Ela foi retirada do mar por um guarda-vidas que, emocionado, acabou chorando. A imagem viralizou na internet. A sequência de fotos mostra o salvamento de uma criança no litoral sul de São Paulo. O menino de 4 anos estava se afogando quando foi retirado do mar pelo guarda-vidas. Na última foto, o bombeiro aparece chorando. Uma cena que emocionou muita gente e em pouco tempo viralizou na internet. O herói dessa história é o Soldado Lemos. Ele conta que só descobriu que a vítima era uma criança quando já estava dentro do mar. Nós estávamos aqui, tinha o guarda-vidas aqui que fica permanente na faixa de areia, e nós estávamos fazendo a manutenção na moto aquática. Então, simultaneamente, nós vimos que estavam entrando pessoas no canto, estavam sendo arrastadas rapidamente para o fundo. Então, os 2 guarda-vidas que estavam na areia foram a pé e eu e outro guarda-vida foi de quadriciclos. Nadamos na direção dele e chegamos rapidamente, o mais rápido possível. Foi aí que a gente deparou com a ocorrência e percebemos que eram as crianças. Entendeu? Você não sabia que era uma criança? Não, por causa da distância, né? Um pouco distante, mais ou menos 150 a 200 metros. Nós vimos pessoas. Sabíamos que eram vítimas, mas não crianças. O guarda-vidas diz que se emocionou tanto porque tem um filho da mesma idade e lembrou dele na hora do salvamento. Não tem como você, no caso eu que sou pai, não se reportar ao seu filho, né? Eu imaginei o meu filho numa situação daquela, nós recebemos uma carga alta de adrenalina quando vimos a operação de risco, né? E isso aí juntou com a emoção, porque você falou, pô, mas uma criança tão pequena, eu imaginei o meu filho numa situação dessa e mais os outros sentimentos, que um pouquinho de indignação, um pouco de adrenalina, um pouco de tudo. E aquilo ali foi me tomando, eu fiquei um pouco emocionado, sim. Tentei conter para não passar para ele o que estava acontecendo e foi na hora que bateram a foto. Mas esse não foi o único salvamento feito pelos guarda-vidas no fim de semana. O vídeo feito pelos próprios bombeiros mostra outra pessoa sendo retirada do mar. Na mão pra mim. Na pranchinha atrás, Pega aí, segura. Segura aí. Mas nem toda a história tem final feliz. Ei, vamos abrir, pessoal, vamos abrir. Chama, 1, 2, 3. Nesse ano, mesmo com a pandemia, já foram registradas 48 mortes por afogamento no litoral sul de São Paulo. 10 delas no último feriado prolongado de 7 de setembro. Nos 3 dias do feriado, os bombeiros foram acionados para atender 541 chamados. A análise dos dados do Corpo de Bombeiros mostra que de cada 10 pessoas que morrem afogadas, 9 são homens. E mais da metade tem no máximo 36 anos de idade. Esse perfil ajuda a entender muito sobre os casos. Por serem jovens, são mais destemidos e acabam se arriscando mais no mar.
Esse vídeo mostra o resgate de um grupo de jovens que estava em uma ilha, bem distante da costa. Os bombeiros tiveram que usar a moto aquática para tirá-los de lá. Outros erros comuns apontados pelos bombeiros são o desconhecimento do lugar escolhido para nadar e a falta de respeito à sinalização de perigo. Segura a mão. Vai, pega ela. Segura aí. Todas as praias oferecem riscos, né? Então você deve se informar o local exato para tomar banho, né? Deve se afastar de pedras, de costeiras, os locais onde tem buracos e correntezas. Geralmente esses locais são sinalizados com placas. Então se você vir uma placa de sinalização na praia, se afaste dessa placa. Outra dificuldade é que, por ainda não ser alta temporada, o número de salva-vidas está reduzido. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 600 bombeiros fazem o patrulhamento nas praias e represas do estado nos fins de semana e feriados. Mas no verão, a quantidade dobra. Na alta temporada, a população mais que dobra das cidades, né? E a gente conta com o auxílio de guarda-vidas temporários. A gente tem a expectativa de que no final desse mês, no começo do mês de outubro, seja autorizada a contratação desse efetivo para reforçar o nosso efetivo do Corpo de Bombeiros. Mesmo com um número reduzido, muitos acabam virando heróis. O caso desse outro bombeiro ficou famoso. Sozinho, ele conseguiu resgatar uma família inteira que estava se afogando. Vem! Calma. Sobe lá tudo, lá atrás. Segura no pé dela. Foram 2 viagens. Até que, por último, o pai foi resgatado. Pronto. Casos como esse é que justificam o nome da profissão. Guarda-vidas. Segura. Parabéns pra vocês aí, salva-vidas. A seguir, Tribunal Superior Eleitoral realiza teste de segurança nas urnas eletrônicas que serão usadas no pleito deste ano. Eleições 2020. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que o sistema eletrônico de votação é seguro e que nunca foram constatadas fraudes que interfiram no resultado das eleições. O resultado do teste público de segurança, o TPS, foi divulgado em uma live transmitida pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Foi um grande sucesso, no sentido de colocar efetivamente o sistema à prova, utilizar a contribuição desses peritos que têm alto grau de conhecimento e fortalecer efetivamente o sistema eleitoral. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, e o secretário de Tecnologia da Informação, Giuseppe Janino, fizeram um balanço do evento e responderam perguntas dos jornalistas. A votação por meio da urna eletrônica, que já vigora no Brasil há mais de 2 décadas, já passou por diversas auditorias nos últimos anos e jamais foi constatada qualquer fraude. Tudo que é humano está sujeito a aperfeiçoamento, mas nunca se documentou nenhum tipo de fraude relevante que pudesse comprometer o resultado das eleições. Esse é o último teste com foco em segurança efetivamente. Mas nós prosseguimos em trabalhos de testes funcionais de todo o sistema e, adicionalmente, ainda num processo de auditoria,
Todos os sistemas ficam abertos para que várias instituições da sociedade possam analisar linha por linha de cada programa que será colocado na eleição. Foram 3 dias de muito trabalho. O Tribunal Superior Eleitoral realizou a transmissão do evento pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Mais de 15 horas ao vivo. Em novembro do ano passado, 22 investigadores estiveram aqui no TSE na tentativa de entrar no sistema. O plano de teste que teve sucesso é formado por peritos da Polícia Federal. Por isso, nessa última etapa, o grupo foi convidado a retornar aqui ao TSE para tentar novamente entrar no sistema. Dessa vez, já com as fragilidades detectadas, corrigidas pelos técnicos do tribunal. O nosso grupo não conseguiu qualquer questão relacionada à quebra do sigilo do voto ou de descobrir ordem de votação, nós não conseguimos isso. O que nós conseguimos foi que nos relatórios de boletim de urna e de zerésima, se não me engano, e na própria tela da urna, nós conseguimos alterar a cidade de votação que estava acontecendo. Então, naquela ocasião, nós estávamos fazendo aqui uma eleição simulada para Tocantins, e os colegas, no ato de generosidade, após a gente ter conseguido fazer a mudança, nós colocamos que a eleição, ao invés de ser em Palmas, ficou em Natal. Onde está o JEDAI, efetivamente, foram fortalecidas as portas, as trancas, as fechaduras, e não conseguiram entrar no JEDAI para fazer qualquer estrago. Mesmo que conseguisse entrar, eles entrariam no local e não iam encontrar nada para atacar ou fazer qualquer adulteração. O TPS tem por objetivo fortalecer a confiabilidade, a transparência e a segurança nas eleições, propiciando melhorias no processo eleitoral. A primeira edição foi realizada em 2009. Em 2015, por meio de resolução, ficou instituída a realização periódica do teste nos sistemas eleitorais. Para o evento, o sistema eletrônico fica à disposição dos investigadores, inclusive o código-fonte. Mesmo assim, nunca foi possível alterar o resultado de uma eleição. A sociedade pode ter a certeza de que quem vence na urna é quem foi legitimamente escolhido pela maioria. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana. Segunda-feira, susto em Balneário Rincão. Parte da plataforma sul desaba durante final de semana. Ninguém se feriu. Essa plataforma estava interditada desde maio de 2015. E de lá para cá foram feitas diversas vistorias em loco, vistoria do técnico da própria prefeitura, e sempre se constatou que ela apresentava problemas. Diário Oficial da União expõe critérios para a cota de importação de arroz com isenção de impostos. Quero dizer a vocês que as medidas que podiam ser tomadas foram tomadas para fazer a estabilidade e o equilíbrio para esse produto. O Brasil abriu mão, tirou a alíquota de importação para que produto de fora pudesse entrar e trazer o equilíbrio para os preços. Terça-feira, imbróglio judicial atrasa obras de revitalização da rodovia Governador Jorge Lacerda. Esse processo que está lá, que foi judicializado através de outra empresa, para que isso seja mais rápido, porque na realidade quando nós estávamos felizes, que já estava a licitação, tinha ganhado a empresa, que ia ser dada a ordem de serviço, ia começar a obra, parou tudo novamente. Até 2030, a população de cães e gatos deve passar de 100 milhões no Brasil. Hoje, a gente tem umas estimativas de que nós teríamos ao redor de 82 milhões de cães e gatos, 55 milhões de cães e 24 de gatos. O Brasil ainda é um país de cães, e tem muito mais cachorro. Quarta-feira, Tribunal Superior Eleitoral se encontra diante do maior desafio da instituição na história: organizar uma eleição em meio à pandemia do novo coronavírus. Evitar aglomerações no próprio local de votação. Então, a gente reduziu o tempo de votação, e aí veio a retirada da biometria como uma desses subprodutos, para que o fluxo de votação seja o mais célere possível
para que não tenha uma aglomeração. Sancionada a lei que isenta de taxa de inscrição em concursos públicos cidadãos que colaboram com a Justiça Eleitoral. Incentiva a participação democrática ao processo eleitoral como um todo, não só o incentivo que a gente faz a todo cidadão de participar da política, pleiteando um cargo de agente político, mas também no processo de eleição. E isso traz o cidadão para próximo da Justiça Eleitoral, para próximo da Justiça Catarinense. Quinta-feira, após exatos 4 meses no cargo de ministro interino da Saúde, General Eduardo Pazuello foi efetivado como gestor da pasta. Precisamos compreender que o Ministério da Saúde e o mundo todo, em um primeiro momento, acreditavam que a melhor conduta era ficar em casa, aguardando a melhora dos sintomas e somente procurar atendimento médico em caso de falta de ar. Nós vimos que não era o melhor remédio. Produtor de queijo serrano em Bom Retiro é o primeiro a receber selo arte em Santa Catarina. O selo arte vem e permite que ele tenha uma inspeção, seja municipal, estadual, federal, mas ele recebendo o selo, é que ele está recebendo um certificado de que ele tem qualidade para produzir e comercializar no Brasil todo. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Eu voltarei amanhã, no finalzinho da manhã, com mais uma edição do Boletim Primavera, se Deus assim permitir. Boa noite.